o ex-prefeito de Ilhéus, Jabes Ribeiro, está aqui, secretário-geral do Progressista na Bahia, e vamos falar de política, falar um pouco da administração, de Ilhéus, do Estado, importante. Jabes, satisfação ter você sempre no nosso programa, tudo bem? Bom dia, Vila. Bom dia, Aline, meu amigo Neto, doutora Giovana. Prazer grande estar aqui com você. Bom dia, Ilhéus, né? Prazer grande estar aqui mais uma vez no tabuleiro para conversarmos, né? Para termos um papo legal, eu espero, sobre alguma coisa que as pessoas podem até não gostar, mas a política movimenta a vida, né? Movimenta o mundo. Você estava falando aí dessa questão de exame, isso é uma questão de política de saúde mesmo. Tem que ser visto, não é? Eu acho estranho, certo? Você não me perguntou, mas... Não, eu acho estranho também. Acho estranho porque você no exame de sangue, você não vê as vitaminas? Pelo amor de Deus. Acho que alguma coisa está aí, não está bem. Alguma coisa precisa ser ajustada. Precisa ser ajustada. Mas é um prazer, Vila, estar aqui com você nessa manhã de sexta-feira. É isso aí. Só queria que você aproximasse um pouco mais já do microfone, por conta que eu estou observando ali, a sua voz não está saindo bem. Mas agora acho que vai ficar bom. Bom dia, Ilhéus. Pronto. Jabes, na semana passada seria a nossa entrevista aqui. Pois é, e né? Por conta de um problema de tempo, né? Choveu e o avião não conseguiu descer. E naquele dia foram 4 voos. 4 voos. Me parece que o seu tentou arremeteu 4 vezes. Fiquei praticamente 1 hora rodando aqui. Mas, no geral, foram 4 voos. E isso faz com que o destino Ilhéus desembarcar ou embarcar no aeroporto de Ilhéus se torne muito caro. Muito caro. As empresas entendem que isso a qualquer momento pode acontecer. Se o tempo virar, vai ter algum problema e não vai conseguir tirar do aeroporto quem comprou a passagem. E quem é para descer aqui vai ter que descer em Salvador e você tem que ter outra logística de trazer. Então isso acaba encarecendo os voos em Ilhéus. Você foi prefeito de Ilhéus, depois veio o Mário, Valderico. Hoje a gente sabe que precisa de um GPS. E parece que não é esses absurdos todos, porque lá atrás era realmente um absurdo o aparelho que tinha que vir instalar. Hoje, mas não. A tecnologia está aí, é uma bobagem. Um mapa que é feito por um avião específico que o governo brasileiro tem esse equipamento. A gente observa que está faltando força política para resolver esse problema. Como é que você analisa isso, Jabes? Realmente é um problema que precisamos resolver. Veja bem, toda a informação do Ministério dos Aeroportos, entendeu? O pessoal ligado a essa área, agência de aviação, tudo isso é que o aeroporto, por limitações objetivas, dizem muito a presença de alguns prédios, entendeu? Nas regiões próximas do aeroporto, inviabiliza a montagem desse sistema. Eu acho meio absurdo, tá certo? Mas o aparelho não é tão caro. Sinceramente, se fez uma reforma no terminal do aeroporto agora, por que não realizar resolver esse problema? Vila, vamos ser objetivos. Ele precisa de um novo aeroporto. Nós precisamos de um novo aeroporto, urgente. Por isso que eu digo que, e tenho dito, inclusive, já falei ao prefeito, já falei em reuniões que nós temos participado, a última mesmo com a presença do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, foi uma reunião grande aqui em nossa cidade, eu estava presente, que Ilhéus, que é um polo turístico e uma cidade que tem um belo potencial para o turismo, potencial esse que tem que ser transformado em prática, exercitado, não é? Mas você precisa de algumas coisas, de alguns equipamentos que são essenciais. O aeroporto é comunicação. Você disse uma coisa certa, as passagens estão caríssimas entre Ilhéus e Salvador, Vila. Eu, como estou vindo sempre, sabe que eu trabalho em Salvador, na Secretaria-Geral do Partido,
você tem que comprar com uma grande antecedência, e mesmo comprando com antecedência, você vai em Lisboa e volta, muitas vezes o preço para vir em Ilhéus e voltar para Salvador. Eu estava pesquisando um dia desse, para Lisboa, o meu hobby, sempre que eu posso, é dar um pulinho fora, não é? R$3.500 e de volta. Lisboa, Salvador. Eu já vi passagem aqui, R$4.000. É verdade. É brincadeira um negócio desse tipo, rapaz. Quer dizer, isso limita, tá certo, a participação, a presença das pessoas nos voos, apesar de só andar lotado, porque você tinha 3 voos diários, diretos para Ilhéus, 3 empresas aéreas. Não sei se você lembra disso. Nós estamos limitados hoje a um voo, um só, quintas e domingos. É brincadeira isso? Então você, se quiser viajar de avião, você vem quinta-feira, volta domingo. Porque não tem mais, exceto se você quiser levar 4 horas, 5 horas dentro do avião. Que aí você sai daqui, vai para São Paulo, ou então para Belo Horizonte, para você depois fazer uma conexão para voltar para Salvador. São passagens caríssimas. Então isso é um absurdo. Bem, eu tenho dito e repetido que chegou a hora, tá certo, de uma grande articulação, tá certo? Porque se fosse fácil, o governador sabe desse assunto. Você diz assim, tudo bem, a ação política é importante, é necessária. Mas você teve aqui há um ano atrás uma situação de um prefeito que tinha um governador do lado, presidente da República do mesmo lado, e eu creio que esse assunto foi colocado. Por que não se resolve? Então, chegou a hora, e amigo, se nós quisermos... Então não é força política? Infelizmente, para esse aparelho, me parece que é uma questão técnica. É o que eu tenho ouvido. Uma questão absolutamente técnica. Porque, sinceramente, olha o que significa um avião chegar e não ter um aparelho. É que você valor vai, é despesa, manda de ônibus, tá certo? Paga hospedagem, paga hotel. Por exemplo, eu tinha marcado com você na semana passada. Isso. E a quinta-feira para aqui, quando eu chego aqui, uma agenda que eu faço para ver meus amigos, meus companheiros, conversar com as pessoas, tal, pai, reúne no partido, reúne na executiva, converso com as pessoas. Tive que desmarcar tudo, remarcar para esta semana, porque aí eu fiz o quê? Eu tenho direito, eles fazem ou mandam você de ônibus, se você tem necessidade de estar aqui imediatamente. Eu podia fazer essa agenda e fiz o que fiz, conversei com você e com outras pessoas. Mas olha a despesa, é almoço. Você chega lá, enquanto o ônibus não vem, e se não vier, vai para o hotel. É brincadeira isso? A passagem então faz o quê? A passagem só faz crescer. Mas aí vamos à saída. Me parece que, se é uma questão técnica e tem que se resolver pelos técnicos, por mais que a política aperte, mas eu ouvi isso várias vezes. Chegou a hora de Ilhéus ter um aeroporto, cara. Sinceramente, não é Ilhéus não, é Ilhéus, é Una, é Canavieiras, é Itabuna, um aeroporto internacional e um aeroporto o quê? Regional. Isso avançou. Muita gente começou, inclusive, a dizer, afirmar que era possível isso. Chegou-se a discutir local. Não, vai ser aqui quem vai para Itacaré. Não, vai ser entre Ilhéus e Itabuna, na região ali da CEPLAC. É por isso que eu tenho conversado, tenho dito ao prefeito, conversei isso várias vezes. Nós precisamos, tá certo, trabalhar um projeto que possa agregar todas as forças políticas em torno de objetivos para a cidade. A pergunta é a seguinte: o aeroporto internacional é um interesse apenas do atual prefeito, Valderico Júnior? Não. É o interesse do PT, é o interesse do PCdoB, é o interesse de todos que, de alguma forma, vivem a realidade de Ilhéus e sabem dessa necessidade. Por isso que eu defendo, assim com urgência, acho até que estamos atrasados já, e que o governo lance um grande programa de Ilhéus rumo aos 500 anos. Será que nós vamos chegar daqui a 9 anos
na comemoração dos 500 anos de Ilhéus sem um aeroporto decente para essa cidade? Eu creio que sim, porque não dá tempo de construir um aeroporto internacional. Querido, mas veja bem, é preciso que isso se comece, dê o primeiro passo, Sim. imediatamente. Daí eu tenho defendido a tese, até muitas vezes insistentemente, entendeu? De que hoje a Academia de Letras de Ilhéus já tem um programa Ilhéus rumo aos 500 anos. Ilhéus 500 anos. Academia de Letras de Ilhéus. Sim. Já existem outros movimentos. Está na hora do governo municipal, tá certo? Eu acho que, não sei como é que está, vou até estar com o prefeito para saber, porque eu conversei tem mais de um mês, tá certo? Como é que está essa questão? Porque quando você bota o debate na cidade, o debate não é só do governo municipal, o debate é do povo de Ilhéus. Eu lhe perguntei exatamente isso. E aí, Vila, só uma coisa, o que é que vai acontecer? Não pode fazer um grande programa desse para dizer, é um programa que vai, digamos, excluir as pessoas. Tem que ser de todos. Que é um programa para Ilhéus, para a cidade, para os 500 anos. E essa ideia dos 500 anos é uma ideia simbólica, você sabe disso, mas há um simbolismo nisso. É uma pergunta, que Ilhéus nós queremos viver quando ela completar 500 anos? Que cidade nós queremos? Na saúde, na educação, no transporte, no turismo, na cultura, no cuidado no meio ambiente, no cuidado com os povos originários. Que cidade nós queremos? Eu acho que está mais do que, tá certo, urgente começarmos a trabalhar. E aí vai acontecer o quê? Você vai estabelecer um planejamento estratégico, não é isso? E vai pegar um assunto X, muito bem. Quem tem relacionamento com essa área? O pessoal do PT, os deputados federais, pessoal do União Brasil, pessoal do PP, e vamos todos trabalhar isso. Olha, essa é uma reivindicação que não é uma reivindicação do governo A, nem do governo B, é uma reivindicação de quem? Do povo de Ilhéus. Porto Seguro, Vila, fez um pouco isso no descobrimento, não sei se você lembra. Lembro. Fez uma grande mobilização. Na minha pré-campanha, eu coloquei isso como mote, não sei se você lembra, aqui mesmo no programa Isso Agenda. Uma das coisas que me estimula a voltar a governar Ilhéus é exatamente contribuir com a minha experiência e motivação para você desenvolver um programa para os 500 anos da cidade, que é um programa que tem agora esse governo, tem mais um outro governo e ainda tem um ano depois. São 9 anos daqui lá. Mas tem que começar agora, hoje, para que as coisas aconteçam. Tá faltando... Desculpe aí que eu precisava, entendeu? Tá faltando, no seu entendimento, uma identidade no governo de Valderico? O governo tem 4, 5 meses, né? Tem 5 meses. 5 meses. Né? Eu acho que é esse momento em que ele tem que se afirmar. Tá certo? Você não pode exigir aqui de um governo que 1 mês, 2 meses, tá certo? Não, é. É verdade. Não. Temos que ser, governo... independente de ser governo ou oposição. Sim. Não é isso? Até na política se diz o seguinte, vamos deixar aí os 6 primeiros meses, ver o que acontece. Também ninguém vai pedir aqui que nesse período você já tenha isso e aquilo e tal. A gente sabe que, ao meu ver, são duas ações agora. Primeiro, o dia a dia, que você falou, é buraco, é isso, é aquilo, é consertar, é correr atrás dos problemas, não é isso? Sim. Mas aí vem uma questão que para mim é fundamental, senão o governo envelhece antes do tempo. Usando a expressão de um amigo meu. O que é que o governo precisa? Ele começar a trabalhar um projeto para a cidade. E um projeto que seja mais amplo do que o detalhe. Enquanto você conserta o buraco, você pensa a cidade para frente. Enquanto você resolve o problema da escola, não é? Não tem problema na escola? Isso. Não tem problema no posto de saúde? Tem, não é? Mas você olha para frente, tá certo? Porque quando você olha para frente, Vila, você dá uma noção, perspectiva. Você dá uma noção de que, olha, nós vamos pensar nossa cidade para frente. Eu acho que nisso a gente já começa a minha expectativa é que este mês, nós estamos em junho, temos aí o aniversário da cidade, tá certo? O que eu tenho, por exemplo, observado, o que eu tenho ouvido até de algumas pessoas, é que se lance um grande projeto desse tipo. Tá certo? Porque aí você vai
trabalhar coisas fundamentais. Eu ouço tantas pessoas falarem planejamento, é isso aí, planejamento estratégico, não é? É pensar a cidade para frente. Você não faz planejamento de empresas? Claro que faz, o empresário se reúne, então pensar a empresa daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, não é isso? Então vamos pensar nossa cidade daqui a 9 anos, tá certo? Você completa os 500 anos, e claro que essa é uma força de expressão, você está pensando, você está pensando cidade do futuro, presente e futuro. E aí, meu amigo, vem o aeroporto, vem questões que não são simples, como você vai resolver, digamos, você quer uma orla urbanizada, precisa aqui? Precisa, Nossa Soares Lopes, enfim, Orla Norte, Orla Sul, assim de forma bem integrada, tem que ser de um grande projeto, a prefeitura não tem dinheiro para fazer tudo isso, Vila. Não tem recurso para tudo, mas se você articula de forma ampla, você vai desenvolvendo etapas. Outra coisa, e aí você inclui todos que querem, que amam a cidade, querem participar dela, seja aquele que nasceu aqui, seja o que veio morar aqui, mas quer que a cidade tenha avanço. Eu acho que nisso aí, tá certo? Eu já teria, inclusive, no meu caso, eu fiz uma afirmação, bem, eu digo sempre o seguinte, eu apoio, mas eu apoio com independência. Todo mundo sabe que meu partido apoia o governo de Júnior, Valderico Júnior. Nós estamos dentro do governo, participamos de alguns espaços administrativos, tá certo? Mas eu sempre me reservo o direito de ter tranquilidade, dar minha opinião. Eu já me exibei do prefeito, eu já teria primeiro mês, segundo máximo, eu cheguei a falar, eu já lançaria um grande desafio para a gente trabalhar, um grande fórum, tá certo? Para rumo aos 500 anos. Por quê? Com isso eu vou ajudar a resolver os problemas da cidade. E um detalhe que é mais importante, se quando no governo passado, tá certo, o prefeito teve Estado e governo federal, muitas coisas não avançaram, imagine com um prefeito que ele não participa do governo do Estado. Eu falo da linha política. Sim, linha política, claro. Nem do governo federal. Então ele tem que fazer o quê? Qual seria o correto, que eu acho que ele está pensando, pelo que eu tenho observado, vamos ver na prática? Ele precisa ter o apoio de quem? Do povo de Ilhéus, da sociedade ilhéense e das forças políticas que têm, de alguma forma, foram votados, etc, e que têm responsabilidade com a cidade. Jair, é importante ter essa força política, óbvio. E quando você tem um político que tem o apoio do povo, ele se sente realmente muito mais fortalecido. Mas é necessário ter a caneta, é necessário ter o dinheiro para fazer o que a cidade precisa. Já passou da hora, na sua avaliação, do prefeito Valderico procurar o governador do estado e sentar com o governador do estado, levar todos os seus secretários e mostrar, falar assim, essas aqui são as minhas demandas, são as demandas de Ilhéus. Passou essa hora ou não? Não, eu soube até que ele tem tido contato. Tem tido contato com o secretário, tem tido contato não sei, com parece o diretor até que disso. encontrou o governador, não sei, não oficialmente, eu não sei, sinceramente eu não sei. Eu acho o seguinte, uma coisa é a atitude republicana. O que é que manda a atitude republicana? O governador é de um partido, o prefeito é de outro, mas o povo não pode pagar o preço, porque isso dá democracia, ou não? Claro. Não é verdade? Então, agora, eu pergunto uma coisa aqui, e essa é uma pergunta que eu faço permanentemente, mesmo reunir a executiva do meu partido aqui, tá certo? E faço essa pergunta. Vem cá, se o prefeito chega lá, ele, Valderico Júnior, né? Podia ser outro, chega lá para o governador, tá aqui, pam. É importante? É. Necessário? É. Mas a pergunta é a seguinte, se ele monta primeiro um planejamento na cidade, coisa rápida, e começa a estabelecer, tá certo, prioridades, não é verdade? E chega para o governador, não apenas ele, Valderico, com os projetos dele, tá certo? Mas diz ao governador, nós estamos estabelecendo um debate na cidade de algumas questões, coisa rápida, não precisa demorar muito. Eu estou convidando, inclusive, todas as forças políticas, inclusive de oposição, chama o PT.
Tem deputados federais do PT votados aqui? Claro. Estaduais? Claro. A candidata do PT não foi bem votada aqui? Vamos chamar. Governador. Inclusive chamar as pessoas, vamos ao governador. Estou pedindo audiência ao governador. Vamos juntos para discutir as questões de Ilhéus, as questões fundamentais da cidade? Se quiser, e outro. Se não quiser, você diz, convidei. Me parece que isso tem mais densidade. E você evita aquilo que infelizmente é na política. Se me apoiar, tem. Infelizmente você sabe que o jogo é pragmático, não é? O tal do troca-troca, né? Toma lá, me dê cá. Toma lá, dê cá. E isso não é republicano, gente. Quer dizer, só vai aqui, por exemplo, o governo do Estado, em tese, parou de fazer algumas coisas de Ilhéus. Inclusive uma série de obras inacabadas. É isso? Obras paradas. Paradas. Né? Tá certo? Isso não. Mas você muitas vezes, você fica no limite de dizer o seguinte, cara, não, mas é da oposição, vamos escolher amanhã. Não é assim, a cidade vai perder quantos anos por isso? Então, fica aqui mais uma vez, tá certo, Vila? E eu vou continuar teimando, está na hora de começarmos e com urgência um grande programa de um planejamento estratégico participativo, com a presença de todas as forças políticas. E vamos dizer ao governador, inclusive nós vamos querer nesse debate, se eu mandar um secretário de Estado da área, supor, infraestrutura, vamos falar sobre a orla, manda para essas reuniões, pede às pessoas, gente, traz uma pessoa dessa área, faz diferente, envolve, tá certo, envolve a comunidade, envolve a cidade, chama as forças políticas, e aí você vai chegar um belo dia para o governador está aqui, nós discutimos isso aqui, essa parte aqui seria do Estado, está aqui o pessoal do PT, todo mundo. É possível? É possível. E se não quiser, aí você tem a denúncia pública. Vi lá, teve que o senhor pegou lá, convidei todo mundo, ninguém quer participar. O povo está ouvindo, não? Claro. Então, essa era, entendeu, Aline? Eu sonhava com isso, Vila, sinceramente. Eu sonhava em poder comandar, porque isso não pode ser comandado tem que ser o prefeito da cidade. Não adianta, tá certo? Não, o prefeito é a liderança política que tem a capacidade de realizar esses movimentos. Aglutinar essas pessoas. Aglutinar todo mundo. Então, respondendo e concluindo, o importante ao desgovernador mas eu vejo, Vila, eu sou secretário-geral de um partido na Bahia que eu converso com o prefeito todos os dias. Muitas vezes você chega lá, tudo bem. Ei, prefeito, como é que tá? E 26? Não é assim. Você quer, vá, mas você tem um direito. Ou então você vai chegar um momento em que, na política, só vale um partido só, é uma linha política só, isso não é democracia. Então, chegou a hora, já tá o tempo, eu sempre digo, os 6 primeiros meses é para isso. Você elaborar algumas questões, entendeu? Que possam envolver a cidade, convocar as forças políticas para que as coisas aconteçam em Ilhéus. O seu partido está na base do prefeito Valderico. O que você acabou de falar aqui, você conversou com ele, falou com ele, sentou com ele sobre isso? Tenho conversado com ele. E ele? Ele não demonstra nenhuma posição contrária. O que eu acho que está faltando, não sei como é que está, vou estar com ele esse final de semana, para saber disso. O que precisa é colocar em prática essa coisa. É aquilo que eu disse. Os 6 primeiros meses não se pode cobrar muito. Você sabe disso. Claro, não dá para cobrar. Não dá para cobrar, não é verdade? Por quê? Eu diria até que o primeiro ano não dá para cobrar. Mas aí, Vila, eu já começo a me preocupar, porque se você levar um ano, você passa muito rápido. Mas é governo novo, Jabes. Mas não é, Vila, não é. Novo, não é você, novo. Não é você nos 6 primeiros meses, você, digamos, apresentar resultados. Não é assim. Mas apresentar o que você quer. Eu acho que os 6 primeiros meses, tá certo, é para você dizer, é isso aqui. Eu sinto que, nas conversas com ele, muito receptivo. E eu resolvi colocar esse assunto há um mês atrás, quando a Seminé esteve aqui, numa reunião longa, estava lá, bancada de vereadores, ali no Opaba, Jabes. Não. Neto esteve aqui, eles foram lá na Soares Lopes. Acho não, que mas teve uma reunião.
Teve uma reunião. Teve alguma coisa na casa de Valderico? Não, acho que foi na casa dele mesmo. Foi na casa dele. Teve duas reuniões. Uma na casa dele e outra, me parece, que foi no Afaba. Eu acho que essa reunião que você fez... Eu fiz, não, participei. Que participou. Porque eu digo que você fez, você estava na cabeceira da mesa. Eu falei, rapaz, já na casa do homem, na cabeceira da mesa lá, comandando a reunião. Eu fui convidado, né? Eu sei disso. No cantinho, ele me convidou, Valderico me convidou. Eu não quis. Ele tem sido muito simpático comigo. Mas Valderico, ele sempre foi assim, né? Ele sempre foi assim. Ele me convidou, eu não fui para essa reunião. Entendi que não me cabia ali. Nem cabia ali, porque era uma questão mais partidária também, entendi que não cabia. Se fosse algo de governo, e as coisas de governo, eu tenho participado, porque eu quero participar, eu quero ver como é que as coisas estão acontecendo, e se puder ajudar, a gente vai ajudar, como eu tenho feito aqui. Porque eu quero que dê certo. Claro. Isso aqui é Ilhéus, amigo. Eu nasci aqui. Eu falo sempre, não dá para torcer contra o piloto, amigo. Se dá certo, dá para todos. Se dá errado, também dá para todos. Vai dar errado para todo mundo. Então... foi exatamente nessa reunião, foi na casa dele. Na casa dele. Você acredita que ele vai colocar isso em prática, né, para poder realmente avançar e fazer a diferença? Vila, na minha visão, ele não tem outra saída, não. Na minha visão. Essa questão para mim passa a ser decisiva, porque eu quero que o governo dê certo, amigo. Se der errado, dá errado só para Valderico, Primeiro, dá errado para a cidade. Segundo, dá errado para os apoiadores. O meu partido apoiou a eleição, depois que eu retirei minha candidatura, você sabe disso, nós fizemos o apoio. O próprio Neto reconhece isso. O Assemineto deu uma declaração dizendo que, se não fosse o apoio do partido do ex-prefeito Jabes Ribeiro, poderia ser que ele não estivesse aqui naquela reunião. Tal a diferença que foi esse processo. Quer dizer, e ninguém ganha eleição no dia. Você ganha eleição com o projeto, você ganha eleição com a montagem. A palavra é do Assemineto. Então, acho que ele tem essa noção, tá certo? Ele é jovem. Então, eu, por exemplo, eu disse a ele muitas vezes, Jabes, não mande nada. Eu converso com o Valderico uma vez no mês. Eu não quero estar toda hora, né, Vila? Prefeito. Já que estabelecemos uma reunião mensal para discutir a cidade, isso foi estabelecido lá atrás, para a gente conversar sobre Ilhéus. Ô, Vila, ninguém pode tirar de mim a experiência que eu tenho nisso, de erros e acertos, entendeu? E, finalmente, quantas vezes eu estive ali. Então, eu quero que dê certo, Vila. Sinceramente. Quero que dê certo por Ilhéus primeiro. Tá certo? Ilhéus merece que dê certo. Como você falou, você quer que dê certo, a Aline quer, todo mundo quer. O empresário precisa que dê certo. O trabalhador quer que dê certo. Tá certo? E disse a ele, em dando certo, você é o grande beneficiado disso. Por quê? Porque ele é o prefeito da cidade. Não é assim? Então eu quero que dê certo. Então eu não farei nunca, Vila, um apoio só porque tem um cargo ali e acolá. Isso não existe para mim. Porque é muito fácil, né? Tudo bem, você indica o secretário. Para mim isso é consequência de apoio, só isso. Mas a minha participação política em uma administração, dele ou de qualquer um, no caso aqui específico do Valderico, ela está ligada à minha capacidade, digamos, à minha independência política do meu partido, dizer o seguinte, isso aqui está bom, isso aqui não está, isso aqui a gente apoia, isso aqui a gente não apoia, conversar dentro. Porque eu digo sempre, se eu não puder conversar dentro, eu converso fora. Mas não é isso? Porque na minha altura da minha vida, tá certo? Porque eu tenho uma secretaria, isso, aquilo. Não é assim. Não é assim. Nós temos uma presença na política de Ilhéus, na história da cidade, não é verdade? Então, eu saí de uma pré-campanha muito bem situado nas pesquisas. Aí lá da Rabada, não é isso, você sabe disso. Achei apenas que era importante tomar decisão, porque eu sabia o que ia dar na frente. E você tem que ter experiência para olhar, isso interessa a isso? Não. Vamos ser muito sinceros. Se saísse a minha candidatura de Valderico, quem era o prefeito Ilhéus? Adélia Pinheiro. Óbvio, estava na cara. Tá certo? Então, quando eu... Aquela história, né? A minha experiência levou a tomar decisão.
eu ainda pensei o seguinte, a chapa ideal seria o prefeito Valderico Vice, na época, exatamente por causa da experiência, etc, etc. Não deu, digo, bem, então tudo bem. Está feito o negócio. Vai dar. Agora, eu me reservo aqui a poder chegar no seu programa, em qualquer lugar, e dizer o que eu sinto. Eu digo sempre o seguinte, o combinado sai o quê? Não sai caro. Não sai caro para ele. Na medida que eu participo, eu conheço o que está acontecendo, não é ser consultado, não. O prefeito é que decide, cara. Mas se decide sozinho, assume sozinho a sua responsabilidade. Responsabilidade. A sua consequência. O governo tinha que ter um conselho? Olha, eu sinceramente, eu acho que cada um tem o seu estilo, tá certo? Não sei como é que é o estilo nesse sentido. Pode ser estilo de conversas individuais, tá certo? Digamos, o PP conversa, não é? Não sei se PDT conversa. Um conselho partidário, tipo, os partidos que fizeram parte da campanha, né, montar um conselho com os mais experientes, obviamente. Existem modelos desse tipo. E existe também modelo que o cara diz, não, eu vou fazer essas consultas, mas de forma individualizada. Sim. No meu caso, eu repito, mensalmente nós conversamos, tá certo? Eu gostaria até de conversar mais, entendeu? Mas, enfim, tenho que entender também, tá certo? As vicissitudes, as agruras do que é governar uma cidade, não é verdade? Gostaria, porque muitas vezes você sente uma... Olha... Então, eu não tenho, por exemplo, eu não tenho, digamos, conhecimento do que acontece dentro do governo. Nem estou aqui brigando por isso, tá certo? Acho apenas que vai contar sempre comigo naquilo que eu conheço. No que eu não conheço, eu fico à vontade para colocar a minha opinião. Isso não é com qualquer um. Eu sempre fui assim, tá certo? Agora, torço para dar certo, sinceramente. Como você disse, por Ilhéus. Torço para dar certo. No que eu puder contribuir, contribuo para que dê certo. Tá certo? Mas eu começo a ficar observando que o tempo passa muito rápido. E o tempo você tem que ter a noção da necessidade de trabalhar bem. Então, ele, inclusive, o Valderico, nessa reunião com o Neto, ele disse, olha, isso aqui já está dentro dos nossos estudos, da nossa análise, então eu estou aguardando, estou esperando e estou torcendo para que saia algo, tá certo? Uma comissão montada para o planejamento, quem sabe trazer uma Fundação Getúlio Vargas, porque uma coisa tem que ser bem feita. E aí você vai trazer o quê? Governo federal, governo estadual, para ajudar nisso, ajudar a montar esse programa. Vai sair aeroporto se não houver uma grande mobilização política, tá certo? Em que todas as forças sintam-se amanhã dizer o seguinte, eu ajudei a trazer o aeroporto. É isso. Agora, se muitas vezes você quer apenas eu, não há força para isso, política. Não há força quando você está no governo, quanto mais na oposição. Então eu torço para que isso aconteça o mais rápido possível. Eu tenho observado que o governo está com uma certa dificuldade com a Câmara de Vereadores. E tem uma dificuldade também com essa questão de precatórios. Então você tem dois grandes problemas aí. Uma questão política que é necessário resolver, essa questão mais doméstica mesmo, né, com a Câmara de Vereadores, para que as coisas possam acontecer. E essa questão com o judiciário, esses bloqueios que hoje o município já passa de 50 milhões de bloqueios. E esses bloqueios consecutivos atrapalham todo e qualquer planejamento financeiro que o município, que o governo tenha ali. Dá para resolver isso, Jabes? Eu acho que dá. Eu acho que dá. Vamos primeiro analisar por que isso, não é? Os precatórios, eles são sentenças judiciais definitivas. Tem que pagar. Mas você tem que ter a forma de pagar. Eu, quando presidi a MURC, Associação dos Municípios da Região Cacaueira, nós vivíamos essa realidade no início dos anos 2000, 2001, 2002, por aí,
tá certo? E nós fizemos o quê? Trouxemos a Justiça do Trabalho para aqui, fui ao Tribunal de Justiça, montamos uma grande estratégia em que dizia o seguinte: acaba esse negócio de sequestro, porque a pior coisa do mundo é sequestro. Porque você desorganiza o planejamento financeiro. Eu fico imaginando imagina 5 meses, mais de 50 milhões. Isso pode continuar, Vila? De maneira nenhuma. Daqui um dia não vai poder pagar nem folha. A minha previsão é que em agosto atrasa a folha, se continuar do jeito que está. Veja. Então, o que é que nós... Porque também tem que ver o que está acontecendo isso. O que é que nós fizemos? Estabelecemos um percentual articulado com a Justiça, Tribunal de Justiça, tanto a Justiça do Trabalho como a Justiça Comum. Um percentual que todo mês, ou todos os meses, tá certo? Mensalmente você terá, vamos supor, 2% do FPM. FPM é o Fundo de Participação dos Municípios. Vamos imaginar que você tem, diga, 1 milhão por mês. Esse 1 milhão por mês, ele vai para um fundo e com esse fundo vai sendo pago os precatórios dentro de uma fila. Entende? Essas dívidas vão sendo pagas dentro de uma fila. Bem, você não corre o risco de sequestro. Você já está sabendo que esse 1 milhão não é meu. Quer dizer, não é meu, entendo, não posso dispor dele. Não é dele mesmo. Esse milhão não é meu, esse milhão é para esse vai precatório. É precatório, pagar aqui. Muito bem. 1 milhão que a gente está falando aqui, hipoteticamente, 1 milhão pode ser 2, 3. Claro, não, é evidente. Vila, lhe dá paz. Quando você faz o planejamento financeiro do município, você já sabe, isso aqui está fora, eu conto com isso aqui, pam. Foi o que aconteceu. O Mário conseguiu na justiça deixar de pagar isso. Quando eu falo no Mário, governo? Governo passado. Passado. Absurdo. Conseguiu uma decisão, um negócio meio, entendeu? Sinceramente. Acho que é responsabilidade daqui, da justiça, todo mundo junto. Mas prefeito é o prefeito. Conseguiu, e isso foi represando, amigo. Isto é, aqueles valores que eram para ser pagos não foram e foi. Quando acabou o governo, o Valderico pegou a bomba. Uma série de valores represados que começaram a ser descontados. E aí vem o bloqueio judicial. De precatórios, de RPVs, tudo. Não, vem bloqueio, tudo. Vem bloqueio. Então, algo tem que ser feito com urgência total. Urgência total. Eu soube que ele está se movimentando, não é? Está se movimentando, tanto no plano, digamos, estadual, nacional, está se movimentando, mas tem que correr. Porque você disse bem, pode chegar um momento que... Vamos lá. O que é que aconteceu até agora? Você, quando entra num governo, você tem o primeiro mês, não tem muita despesa, segundo, tal, papá, vai acumulando, vai e tal. IPTU. Uma série de receitas, tá certo, que poderiam ser utilizadas para alguns programas interessantes, não serão mais, porque já estão à disposição da Justiça. Então, tem que correr. IPTU, porque deve ter aí... No máximo até esse mês tem alguma coisinha de IPTU. Deve ter aí, Vila, pelo menos mais uns 100 milhões de precatórios represados. E aí? Será que o município aguenta um sequestro pela média 10 milhões por mês? Um bloqueio de 10 milhões por mês? Mas a média é essa. Hoje. É 50 milhões, 5 meses, é isso. Já está acontecendo. Não é isso? É. Então, acho que precisa aí sim, entendeu? Precisa tomar providência, não apenas no campo jurídico, mas no campo político também, conversar. Epa, o município vai quebrar. Nós vamos ficar com incapacidade de cumprir com os fornecedores, com os servidores, tá certo? Com alguns projetos essenciais. Então, essa é uma questão que tem que tomar providência urgente, urgentíssima. Não tem urgência urgentíssima? Na Câmara Federal tem o projeto votado de urgência urgentíssima. Porque senão vai ter problemas. Isso é péssimo para a cidade. Porque a oposição pode dizer é péssimo prefeito. É. Tudo bem. É ruim, é.
Mas é péssimo, é para a cidade, Vila. A oposição fala o que quer, né? Claro. E a oposição, claro, vai atribuir a competência do prefeito, ou a falta de competência do prefeito. Então, e claro que são ninguém pode culpar o Valderico por isso, vamos ser sinceros. Porque ele recebeu o problema. Tá certo? Eu acho mas que ele é o prefeito, ele tem a obrigação de resolver. Pois é, mas muitas vezes as questões no campo jurídico, Vila, são difíceis, você vai imaginar. Não, eu compreendo isso. As coisas estão sendo, por exemplo, pelo que sei, a prefeitura já entrou com uma série de ações, etc, mas não resolveu, precisa resolver. Precisa resolver sob pena de ter sérios problemas um pouquinho na frente. Porque não dá para você represar tanta coisa para querer resolver de uma hora para outra. Mas tudo que a Procuradoria Jurídica do município poderia fazer para resolver isso juridicamente foi feito. Está me parecendo mais uma questão mais política. E o governo precisa ter quem pense e quem fale política de maneira macro para resolver isso. Eu não sei, eu também concordo. Não sabe, mas concorda. Não, eu concordo que tem que tomar essa providência. Eu não sei o que está sendo feito, tá certo? Eu não sei, assim, internamente o que está sendo feito, assim, a nível dos movimentos do governo. Nem é obrigação minha saber disso, tá certo? O que eu disse sempre ao prefeito foi o seguinte, sempre, prefeito, eu quero o seu sucesso. Eu apoiei na Vila. É minha cidade, eu quero o seu sucesso. Eu quero que você se dê bem. Então, no que depender aqui, não precisa aparecer não quero aparecer, Vila, não tenho necessidade disso. É Jabes, não precisa, tá certo? Mas o que eu puder, porque eu tenho, Vila, uma cadeia de relacionamentos, entendeu? Em todos os sentidos, tanto em Brasília como em São Paulo. Eu conheço muita gente, são 50 anos na vida pública, gente. Eu tenho um desembargador que foi meu aluno. Não é que com isso vá mudar a cabeça de ninguém, não, mas é o contato, você sabe. É o sentimento, a situação da minha cidade está assim, tá certo? Eu quero ajudar. Quero mesmo ajudar em benefício de Ilhéus, primeiro, do povo de Ilhéus e do governo dele, que eu participo. Então, é como você disse, pode chegar uma hora que complique até pagamento de folha. E aí pode dar problema. Porque a população, o servidor, eu conheço bem servidor, né? Eu conheço muito bem, entendeu? Não quer saber. Ele quer dizer o seguinte, o meu está aqui? Tá. Então, são questões que urgem, necessitam de atitudes fortes, de comando político, de liderança política, tá certo? De articulação política para que as coisas sejam resolvidas. No campo estadual, o PP, o progressista, já se definiu? Fica com quem? Primeiro vamos falar da federação, né? Que essa é uma coisa que mudou o cenário, não é? A federação tá caminhando entre PP, progressista e União Brasil. Deixo bem claro aqui, porque é um assunto que muitas vezes há uma diferença entre federação e fusão. O que é a fusão? A fusão é o seguinte, dois objetos se encontram e se transformam num terceiro. Vamos supor, a fusão. Sim. 2 partidos se unem, desaparecem e formam mais um partido. Formam um terceiro. Acabou. Não está acontecendo isso. Nós estamos discutindo uma federação. Esse instituto significa o quê? 2 coisas. Os partidos se unem em determinado período, com tempo limitado, são 4 anos, e se unem para quê? Para a participação nas eleições. É só isso. Então, por exemplo, uma federação, está faltando o quê? Já houve uma posição do União Brasil e do Progressista favorável a nível nacional. A partir de agora, os 2 diretórios nacional dos partidos vão sentar para decidir isso. Ao meu ver, vai acontecer. Eu conheço bem aquelas estruturas lá de cima. Vai acontecer. Mas significa o quê? O PP, o progressista, continuará sendo progressista. Muda nada. Autonomia financeira, autonomia política, autonomia de posicionamentos. Só para deixar claro, é o que já acontece hoje com o PT
PT e PCdoB. Mesma coisa. É exatamente a mesma coisa, não muda nada. Então o PT continua PT, PCdoB continua PCdoB, PV continua PV, mas nas eleições no período de 4 anos, obrigatoriamente tem que estar juntos. Exatamente. É só isso. Eu digo sempre que as pessoas, vai acabar o PP. Não é acabar o PP, não vai acabar, não é. O PCdoB acabou, não, o PV acabou, não. E no nosso caso ainda tem uma característica, Vila, que quando fez a federação PT, PCdoB, PV, você tem um partido grande, que é o PT, e 2 partidos menores, PCdoB e PV. Nosso não, nós somos 2 partidos grandes. Você tem uma ideia? São 59 deputados federais do União Brasil e 50 do Progressista. 109. Bem? Não é? Bem próximo, não? Isso. Não é verdade? Então, na Bahia você tem 4 deputados federais do Progressista, certamente 3, que Neto Carleto está saindo para o Avante do tio, e 6 do União Brasil. Então, são 2 partidos grandes que se unem dentro de um projeto, ao meu ver, nacional. O que seria esse projeto nacional? Quando a federação for consumada, Vila, a federação União Brasil, que eles chamam de União Progressista, né? União Brasil com Progressista, União Progressista, será o maior aglomerado de deputados federais do Brasil. Então você passa a ter força nas comissões, indicação de comissões, nas relatorias de projetos, tá certo? Isso só no campo legislativo, parlamentar, no parlamento, seja na Câmara, seja no Senado. Esse é o ponto, tá certo? O que não significa que eu não posso chegar lá, minha posição aqui é diferente, eu penso assim, cada um pensa de um jeito, mas eles se unem para defender um projeto. E nas eleições de 26, que eu acho que é o grande objetivo. Porque você veja bem, nas eleições de 26, o PP não poderá ter um candidato, nem apoiar um candidato diferente do União Brasil, da mesma forma. O União Brasil não poderá ter um candidato diferente do PP. Agora, os deputados estaduais, especialmente do PP, precisam se posicionar, porque eles estão na base de Jerônimo, eles dão sustentação ao governo de Jerônimo. Em algum momento, eles vão ter que deixar de frequentar o palanque do governador Jerônimo. Ou então deixarem o partido. Ou deixarem o partido. Essa é a questão. Me parece que... Eu acho muito difícil. Talvez 2 deputados deixem o partido, não? Não, muito mais, eu acho. Você acredita que mais? Eu acredito que mais. Nós somos 6 deputados estaduais. Estou falando de deputado estadual. 6, a bancada. Eu lhe disse que a federação ela é feita olhando Brasília. Sim. Essa é uma questão que se discute muito. A federação olha Brasília, olha o plano nacional, olha a eleição nacional, tá certo? É um assunto interessante, né? O que está acontecendo lá em cima. Vou até depois, se tiver, fazer um pouco de comentário sobre isso, da minha visão. Mas aí vai todo mundo a reboque. Então, os estaduais, nós temos 6. Hoje, os 6 estaduais do Progressista estão na base de Jerônimo. Os 6. E aí? E o partido pode perder todos eles, então, praticamente? Ou não. Isso é o que está acontecendo agora. Eu, essa semana, conversei com 2 deputados estaduais nossos. Nós temos conversado. Porque vai chegar um momento em que dá para ficar no Progressista em a federação sendo concluída, como ao meu ver será. Não tem condição. Apoiando a candidatura do PT, quando o Progressista e União Brasil terão uma candidatura a governador, certamente será a Semineto, ele não declarou, mas é o que tudo indica. Dá para fazer isso? Não dá. Não tem condição. Não dá. Então, tanto os deputados federais como estaduais. Eu acho que no caso dos deputados federais, exceto o Neto Carleto, que antes disso já tinha demonstrado interesse de ir para o Avante, que é o partido do tio dele, Ronaldo Carleto, meu amigo pessoal, gosto dele. Então, acho que os 3 ficam no Progressista. Tanto João Leão, Cajado e Maíra Negro Monte Júnior. João Leão vem para estadual, é isso?
E Kaká vai para federal? Não está decidido não isso. Não está decidido, não? Ele fala... Eu vi um vídeo ele falando isso. Leão é um... É um leão. Leão é um leão. Leão é encantador. Agora mesmo colocou, viu? 1 milhão aqui para a saúde, Ilhéus, viu? Nós pedimos a ele, botou 1 milhão, já avisou o prefeito. É bom que se diga muitas vezes, né? É um trabalho nosso, tá certo? Nós estamos aqui dentro, então... E tem mais recursos, nós estamos trabalhando mais recursos. Eu pensei que Leão fosse descansar agora. É o que muitas vezes eles não não, o bonitão não vai descansar, não. Ele já está chateado que Lula, um dia desse, fez uma afirmação, o presidente Lula, de que enquanto eu tiver bonitão, né? Aí Leão, porra, quer tomar meu lugar, é? Quer tomar meu lugar, é? Bonitão, pô, entendeu? Então, você vai ter essa dificuldade. Não dá para ficar lá e cá. Então, no caso da bancada estadual, eles estão vivendo um dilema muito grande. Porque, Vila, não é só eles, mudar de do partido também, porque imagina só, o partido perder 6 deputados, ou 3 deputados, ou 4 deputados, isso, é brincadeira mudar não. de partido, Vila, não é fácil, não. O Cajado me disse um dia desses, Cláudio Cajado, deputado federal, Jabes, ele deixou a União Brasil e veio progressista, né? Na última eleição. Jabes, não quero mais, não. Vila, você tem que trabalhar nos municípios. Como é que você vai botar a tua turma, seus amigos? Não é? Você imagina aqui, para todo mundo entender, eu sou progressista, né? PP. Aí vamos imaginar aqui, a gente, digamos, tem que sair do PP para ir para o PT, para a União Brasil. Imagina, está todo mundo já estabelecido. Então os deputados têm essa realidade. Né? Então os estaduais estão preocupados. Agora, como eles também precisam garantir a sua reeleição, enfim, os que querem ser candidatos, eles acabam o quê? Tendo que tomar decisão. E essa decisão, Vini, por incrível que pareça, a lei fala, eu acho que é até um absurdo, a lei fala que você, no caso da federação, você só pode mudar de partido em respeito à lei da fidelidade na janela partidária. Eu acho isso errado. Porque se o partido fez uma mudança na sua estratégia política, a meu ver, deveria deixar livre o deputado para dizer, poxa, não é isso que eu não fui eleito para isso. Eu fui eleito dentro de um outro conceito. Mas não. No caso da federação, porque não é fusão, se fosse fusão sim, mas no caso da federação, mesmo que você não queira ficar no partido, você, pela lei da fidelidade, você precisa ficar até a janela que é lá para março. Então você tem que segurar essa peteca até lá. Eu brinco com ele dizendo o seguinte, olha, não fica triste não, é melhor pensar melhor, dá tempo de avaliar melhor, dá tempo de, né, de fazer uma análise melhor do assunto. O drama grande que tem hoje também é a possibilidade de uma fusão entre uma federação, né? Entre o MDB e o Republicano. E o Republicano. E o Republicano. Olha, inclusive esse processo da federação, meu bem, acontecendo, ajuda muito a Semineto, na minha visão. Não, ajuda demais a Semineto. Ajuda demais. No caso da Bahia, especialmente. Aqui na Bahia. Na Bahia vai ajudar muito. Você veja bem. O Republicano é um partido que já está com o Neto. Vila, né? Desde algum tempo atrás. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. O MDB não, está no governo. Você tem uma situação hoje. Primeiro que há uma fadiga do PT. Natural. Não quero discutir se está bom ou não. Há uma fadiga. 20 anos, há uma fadiga. Eu sei o que é isso, né? Mas não é o que a turma do PT pensa, não. Sim, mas até a turma do PT... A chapa é puro sangue, imagine. Muito bem, então vamos lá. Há uma fadiga. E quanto mais puro sangue, fadiga maior. Porque você perde apoios. A fadiga. Fadiga existe, claro, na política. É, fadiga de material. Existe fadiga quando você está ótimo, quanto mais no governo atual que não está bem. Quem analisa a pesquisa, eu tenho essa responsabilidade no meu partido, você vê que o governo não está bem. Há um desejo de mudança. Isso não está muito explícito, mas há claramente isso. Pô, são quase 20 anos, né, amigo? De 4 vezes 4, 16, 18 anos. 18 anos no poder, 19 anos já, vai chegando 20. É muito tempo, não é? Então, aí você vê isso aí, você vê. Ao lado disso, no plano nacional, e eu posso falar com tranquilidade nisso, porque sabe que o que eu votei nas últimas eleições. Votei no presidente Lula. Todo mundo sabe disso. Eu não nego a minha posição, entendeu? Porque
Eu estava em um momento que eu disse, quem tem melhores condições de preservar a democracia? E eu não negocio a democracia, Vila. Não tem jeito, não adianta. Eu posso estar onde estiver. Colocou risco a democracia, estou fora. Estou fora. Então, achei que naquele momento, e hoje as informações indicam que eu tinha razão, Bolsonaro, presidente da República, ia ser uma catástrofe. Uma catástrofe do ponto de vista das instituições democráticas. Isso é fato. Olha o que o Trump está fazendo, olha o que o Trump está fazendo lá, até prendendo juiz nos Estados Unidos. É um louco, ao meu ver. Tá certo? E olha que já está brigando agora, Elon Musk agora já está brigando com ele, entendeu? Só ontem à tarde, Elon Musk perdeu 135 bilhões. Trump também perdeu com as empresas dele. Não, aí esse povo, quando a gente perde 10 mil reais, puxa, eu perdi meu dinheiro, 5 mil, R$1.000 e tal. Os caras perdem bilhões ali. Bilhões. E ganham também bilhões. Tá certo? Então, voltando. O Lula não está bem. Eu não torço contra o Lula, porque eu torço contra o Lula, estou torcendo contra o país, Brasil. O Lula não está bem. A fadiga também. E um detalhe importante nas pesquisas, com essa quest última, é que começou a não estar bem nos mais pobres. Vila, o Bolsa Família hoje não dá mais voto, não. As pessoas já estão acostumadas, é mesmo, como dizer, já disseram o seguinte, isso aqui já é natural. Olha, o Bolsa Família é um processo, inicialmente com o Fernando Henrique, depois o Lula realmente organizou, pampam. Minha Casa Minha Vida, não é? Que sempre foi pampam, mas também. Então hoje as pessoas estão, Vila, viu? É aquela história. Isso aqui já é meu, eu quero o que agora? Eu quero mais. É isso? Eu quero mais. Então, o Lula não está bem. O Lula não está bem. Olhe o que pode acontecer nesse processo. Geraldo não está bem, não está bem. Pode melhorar? Pode. Pode mudar? Pode. Se Tarcísio, governador de São Paulo, viabilizar a candidatura dele, é perigosíssima para a Bahia. Por quê? O PSD de Otto fica com Lula ou Tarcísio? O abraço de Kassab ontem em Bolsonaro foi muito forte. Muito bem. Foi muito forte. Na verdade, eles não ficariam com Bolsonaro. Mas aí é o abraço em Bolsonaro, para Bolsonaro ter Bolsonaro, você vai ser preso, fica quieto aí, e deixa Tarcísio fazer o jogo dele. Então, vou repetir. Olhando para a Bahia. Tarcísio sairia do Republicano e ia para o PSD. Não tem problema, pode ficar no Republicanos. Pode ficar, inclusive, no Republicanos. Pode ficar. Isso é uma negociação que eles vão ter que fazer. Porque Tarcísio tem a reeleição. Mas é muito arriscado para Tarcísio tem a reeleição. Para Kassab isso, não? Tarcísio tem a reeleição garantida em São Paulo. Isso. Você sabe que eu fiz uma nova cirurgia no meu olho, 8ª já desse olho aqui. Fiquei praticamente um mês entre Salvador e São Paulo para cuidar desse olho. Tem um médico lá que já fez a outra, tal, enfim. Como meu plano cobre, eu me viro e vou para São Paulo. Pois bem, PSD. O PSD é hoje o esteio na Bahia da Aliança Política. Depois que o PP saiu, o Progressista saiu, ficou quem? O PSD. Mas assim, eu digo a nível de força política. Tem outros partidos, mas incomparavelmente não dá para comparar com o PSD. Então, primeiro problema. A isso se soma o fato de que o PT não quer o Ângelo Coronel no Senado. E com razão, viu, Jabes? Não vou discutir, porque senão a gente você tem razão, não é? Mas o fato é esse, o PT não quer. E o PT, por que isso também? Porque há clareza no PT nacional de que é melhor perder o governador do que perder os senadores. Por quê? Porque o plano hoje é o plano nacional. O plano da extrema-direita, não é nem da direita, o plano da extrema-direita, o plano de Bolsonaro é o quê? Ter maioria Supremo, no Senado para mandar prender o ministro Supremo, para mandar prender não sei quem, para mandar... Loucura total. Impeachment alguns ministros. Loucura total, tá certo? Então, aí você vai confiar mais aqui na Bahia em uma chapa com Rui Wagner ou com o Wagner Coronel, por exemplo? Claro. Então, você veja bem como é que é. PSD. Segundo lugar, PMDB em uma federação para sobrevivência com o republicano, fica com quem? Tarcísio. União Progressista, PP e União Brasil, fica com quem? Tarcísio.
Você vai fazer, olha o que pode acontecer na eleição de Tarcísio, a esquerda, enfim, em tese a esquerda, se ficar isolada. Então você vai ficar lá o PT, a federação, o PT, PCdoB com o PV, Partido Verde, mais certamente o PSB, da Lídice, tá certo? E, enfim, não sei o que mais. O PSB deu uma renovada boa agora, viu, com o João Campos. Pois bem, então, mas olhe bem, com isso, o Neto, ao meu ver, se fortalece muito. Não significa que, digamos, que esses partidos vão apoiar Neto, mas o fato de haver um enfraquecimento, um isolamento do PT acaba beneficiando. Mas eu acho o Neto muito fraco. Neto abandona os aliados. Neto não faz o contato. Jabes, você sabe a importância de ter os aliados. Você está aqui o tempo todo. Você reúne todo mundo, você conversa, você está próximo, você sabe quais são as dores de cada um. Ele está mudando. Não sei. Não sei. Nem precisa, né? Não, precisa. Eu acho que ele continua sumido a grande queixa dos prefeitos Ele, por exemplo, depois que ele veio a Ilhéus, ele está viajando já à Bahia. Ilhéus começou. Ele até diz assim, foi bom Ilhéus, eu gostei do que vi Ilhéus, tá certo? Porque, veja... eu acho que foi a feijoada de Nau que ele comeu que ele animou. Ninguém mantém um projeto político se você não conversa com a sua turma. Exatamente. Ô, Vila, por que, Vila, eu estou há tantos anos nisso aqui, tá certo? E vou no Vilela, a minha turma me recebe. O senhor... Tá lá. Exatamente. Vou no Nelson Costa, a minha turma recebe. Quer dizer, agora mesmo, estou indo, tá? Estou com minha programaçãozinha aí, final de semana, entendeu? Hoje é sexta. Hoje vou lá no Vilela. Não é? Hoje vou no Vilela. Amanhã, vou lá no Malhado. Amanhã já tenho 4 visitas de São João na minha agenda. Mas também amanhã pela manhã, eu vou reunir pelo menos 150 companheiros de toda a cidade interior para conversar política, conversar sobre 26, o que é que nós pretendemos aqui, conversar sobre uma campanha que estamos lançando agora de filiação ao progressista. Vamos fazer uma campanha. Nosso problema não é nem filiação quantitativa, filiação qualitativa, em que nós tenhamos progressistas em toda a cidade, 7 distritos, com núcleos. Eu estou fazendo, aproveitar minha experiência, um trabalho de organização partidária. Vamos lançar esse trabalho de filiação partidária. Eu estou até na televisão, não sei se você viu aí, eu estou na televisão, eu vi. No horário da Secretaria-Geral do Partido, da Bahia, né? E estou na televisão falando sobre a necessidade da filiação. Mas Ilhéus eu defendo, né? Ilhéus é sempre Ilhéus, né? Eu estou falando da Orla, estou falando da Central de Abastecimento do Malhado, Aeroporto Internacional, essas coisas que são básicas, Porto Sul, entendeu? Ferrovia, essas coisas todas. Jabes, eu queria continuar com você, inclusive tem alguns questionamentos ali, algumas perguntas, eu estou com uma outra entrevista ainda hoje. Fiquei esperando que a Aline, eu fiquei esperando só que a Aline guardei umas coisas para Jabes e... eu queria só tirar uma dúvida só, bem rapidamente, voltando para o campo... Eu espero ser milímetro. Voltando para o campo daqui do município, né? Eu confesso que eu fiquei surpresa de o senhor falar a respeito de como poderia resolver essa questão das dívidas mesmo que vem se acumulando envolvendo o precatório e o próprio prefeito ele não procurar o senhor pela experiência que o senhor tem. E voltando para essa questão da experiência, eu queria te fazer uma pergunta que Vila vem discutindo bastante aqui, sobre esse processo todo da contratação emergencial de uma empresa de ônibus aqui em Ilhéus, que dispensou uma licitação. Dispensou a licitação, fez o contrato emergencial. Isso pode realmente, Vila vem opinando isso aqui, com cuidado em relação, será que isso não pode implicar em um problema para o Valderico? Na sua experiência, você acredita que isso pode implicar em um problema maior para Valderico por conta desse processo ter sido do emergencial, a forma que foi feita. Dispensou a licitação emergencialmente também, fez essa contratação, foi uma coisa muito rápida e que a gente sabe que não é rápido assim, para contratar uma empresa de ônibus, para tirar uma empresa de ônibus e contratar, então é mais nesse nível. São 2 perguntas, né? Vou ser bem objetivo. Em relação aos precatórios, eu tenho conversado.
eu tenho puxado essa conversa dos precatórios. A última vez que eu estive com ele, tem um mês, conversei, cuidado com os precatórios. É preciso algumas providências, assim, eu soube que estão sendo tomadas. Eu vou saber essa semana. Porque me preocupa, porque o governo dele, de alguma forma, nós estamos dentro dele. Se der errado, dá para todo mundo. Então, nessa questão dos precatórios, tá certo? Eu puxei esse assunto, entendeu? Mesmo, cuidado. E faço isso, tá certo? Porque acho que é meu dever para com Ilhéus e para com o governo dele, pela que eu apoio. experiência também, exatamente. Né? Então, a questão dos precatórios, não. Eu imagino que eu vou ter informações agora como é que as coisas andam, porque são questões jurídicas, questões políticas que estão sendo trabalhadas. Em relação à questão dos ônibus, eu não conversei com ele sobre isso, nem ele comigo. Não conheço. Eu só falo o que eu conheço. O que eu acho aqui, já achando de quem não, é que se venceu o contrato da São Miguel, e realmente venceu, acabou o contrato. Não é verdade? Se acabou o contrato da São Miguel, a São Miguel vinha prestando um bom serviço? Não. Isso é voz geral. Não vinha prestando um bom serviço, por uma série de razões. São Miguel, inclusive, mudou de grupo, mudou de uma série de coisas aí. Quando São Miguel entrou em Ilhéus, há 20 anos atrás, sei lá, um pouco mais, tá certo? Um pouco mais, 25 anos, a São Miguel entrou em Ilhéus através de um contrato, de uma licitação que eu fiz, que foi uma licitação onerosa. Eles pagaram para entrar na cidade, na época. 30 milhões na época, Jabs? Não, 5 milhões. 5 milhões? 5 milhões foi. Há 25 anos atrás, isso aqui é o quê? Foram 5 milhões. Pagaram para entrar na cidade. Tá certo? Foi uns recursos que nós usamos para pavimentação da cidade. Fiz um grande programa de pavimentação em Ilhéus. Tá certo? Do Vilela, quase todo, por aí fora, de um modo geral. Bem, vamos analisar, para não ficar sem resposta. Se houve a conclusão do contrato, a extinção do contrato, tem que tomar uma providência, né? Aí a providência que ele tomou, pelo que estou sabendo, e eu sei pela imprensa. Portanto, eu estou avaliando o que sei. Ele chama, então, emergencialmente, uma empresa, faz parte. Que empresa foi, eu não sei, como é que eu não sei nada. Eu estou dizendo que o prefeito tem essa responsabilidade. Chama emergencialmente uma empresa e imediatamente abre uma licitação. Entendeu, Vila? Chama emergencialmente uma empresa e abre uma licitação. Me parece que é isso. Me parece que é isso que está ocorrendo. Eu vou saber, inclusive. Vou estar com ele, vou saber. Olha, se é isso mesmo, não tem o que discutir. Tem isso ou aquilo, aí é questão subjetiva. Não sei. Tá certo? O fato é que extinção de um contrato, a cidade, a população pode ficar sem ônibus? Não. Não pode, né? Então você faz uma emergencial. Tá certo? Faz uma emergencial. Mas, concomitantemente, simultaneamente, faz o quê? Uma licitação. Abre uma licitação. Que modelo será de licitação? Eu não sei. Eu não sei qual será o modelo. Mas eu acho que nesse aspecto, entendeu? Eu estou dizendo, na base do que de experiência que a minha experiência é isso aí. Não posso te dizer detalhes sobre isso, porque eu não estou a par. Obrigado, Jabs. Valeu, Vila. Muito obrigado pela oportunidade. Eu queria ficar aqui a manhã inteira, conversando política nacional, estadual, a gente falar um pouco sobre o que está acontecendo nesse mundo, né? Mas você não deixa? Não deixa. Ô Neto, estou certo ou não estou? Não diga isso. Aline, muito obrigado. Vila, obrigado, irmão. Neto, sorte. Valeu. Doutora, tchau, Vana. Agora só falta a ordem, viu? Só falta a ordem agora? Já estou estudando para isso aí. Tá no já está pensando que área do direito? Não? Porque senão eu ia botar você para trabalhar com meu filho. Olha aí. Você é casada? Ele também vai casar, o danado. Eu nem queria que ele casasse agora, mas vai casar. Mas, gente, foi ótimo. Ilhéus, muito obrigado pela oportunidade. Gostei, Vila, sempre um papo agradável. Então a gente conversa, né? Uma boa política, né? Uma boa política, é verdade. Eu espero sempre que puder voltar para a gente continuar conversando sobre Ilhéus. Um abraço, Ilhéus, um bom São João para todos. Já começou o São João aí, né? Dessa parceria que eles estão fazendo aí. Felicidades, torcer para o governo dê certo, torcer muito para que o governo dê certo, porque em dando certo o governo, a cidade é que vai
ser a grande beneficiária disso. Valeu, gente! Boa sorte. Bom dia, obrigado, hein? Eu tinha um papo com o ex-prefeito de Ilhéus, Jabes Ribeiro. Vamos pro apoio rapidinho, Neto. Daqui a pouquinho a gente tem mais conversa. Estamos apresentando O Tabuleiro. Jornalismo Verdade. Ilhéus FM.